Bom dia, irmãos, amigos, seguidores, familiares. Eu estou fazendo uma experiência, começando hoje, de gravar um sermão a cada domingo. E, pensando nisso, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo em tempos passados, mais ou menos uns 10 anos, quando da minha jubilação. Passei a orar muito e pensar muito por aquele dia em que uma igreja que eu trabalhei lá há muito tempo, resolveu fazer uma homenagem a mim devido à jubilação. Só que eles pediram que eu mesmo pregasse. E aí, pensando agora o que é que eu vou pregar para mim mesmo. E orando, meditando na palavra, me veio então um tema. Qual o tema? Gratidão. Gratidão nos eleva a Cristo. É interessante pensar nisso. Estou abrindo a Bíblia aqui, né? É interessante pensar nisso. Por quê? Porque os dois textos que me levou a pregar sobre isso falam de gratidão. E como hoje é domingo, é dia de prestar esse culto e meditar na palavra de Deus junto com os irmãos da igreja, desejo a todos que todos sejam edificados nesse dia e tenham um bom domingo com todos os seus. Mas voltando, vou ler dois textos para a meditação daquele dia e que serve para nós hoje. Aliás, serve para todos, não só para mim. E o primeiro texto é Colossenses 3:1. E ele nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o outro, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Naquela oportunidade, lendo esses dois textos, e especialmente o que pregar naquele dia, porque o normal seria outro estar lá para pregar, a resposta que tive foi falar sobre a nova vida do salvo em Cristo. Eu creio que nenhuma doutrina está tão clara, nítida, reiterada, exposta no Novo Testamento do que a doutrina da regeneração. É profundo o ensino do Salvador a Nicodemos, em João 3:1, e quase o tema constante das epístolas dos apóstolos. O misterioso fenômeno moral e é objeto de um grande símbolo externo, o batismo. A regeneração ou nova vida espiritual não é um ato da nossa vontade e tampouco se pode alcançá-la mediante um ato externo, como alguns pretendem, as suas obras ou coisas assim. Não é um simples propósito do nosso querer, mas uma ação eficaz de Deus na alma que nos leva ao arrependimento e nos torna em nova criatura. O mero propósito de reforma inevitavelmente fracassaria se o velho homem não fosse liberto do pecado. Os 21 séculos e mais um pouco do cristianismo nos dizem que a decisão da alma, que não se apoia no Todo-Poderoso, mas em si mesmo, não produz transformação moral, intelectual, ética e especialmente espiritual.
porque a mente continua trabalhando ainda que ele siga normas, leis e coisas assim. Nenhuma pessoa, seja de onde for, de que continente, país, cor, raça ou condição social, não poderia recuperar-se a si mesmo se Deus não agir sobre ele e depositá-la nos braços de Cristo. Por isso, lá em João 6,44 está assim: ninguém, diz Jesus, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é uma ação de Deus, o Pai. Deus concede uma nova vida, porém, juntamente com isso, responsabiliza o salvo por cultivá-la pelos meios chamados graça. A meditação na palavra, a oração, o culto e a prática dos mandamentos. Dessa forma, podemos pensar juntos, nesta hora, sobre 3 pontos importantes para a vida do crente, especialmente para mim, onde Deus me concedeu a honra de ser a glória para o seu nome, ou melhor, dizendo, tudo que está acontecendo comigo, aqui e por mérito do crente Diomar, é louvor e glória e gratidão a Deus. Tudo pertence a Deus. O crente Diomar apenas foi o meio, como porta-voz, nada além disso. As ações foram do Espírito Santo. Por isso, para mim, o primeiro ponto da gratidão, a morte do eu. A morte dessa carne, desse eu que é tão orgulhoso, quer ser o eminente em tudo. O receber Cristo como Salvador implica na crucificação moral da natureza perversa humana. A obra expiatória de Cristo na cruz não deixa nada a pagar, salva eternamente, porém, seu objeto não é somente satisfazer a justiça divina, mas atrair como alvo do seu amor e obediência a Deus. Ela nos faz novas criaturas. E se, ao ser elevado, ao ser junto ao Pai, a todos atrai para si mesma, para que sejamos um nele como ele é o Pai, conforme João 17:21, somos um com ele e ele em nós, pelo seu Espírito. A frase crucificado com Cristo, que lemos na palavra agora há pouco, que usa o Espírito de Deus por meio do apóstolo, fala e é sublime sobre a gráfica expressão: somente um verdadeiro salvo pode viver os novos valores espirituais, morais, ao lado de Cristo em um novo céu e uma nova terra. Imaginamos o que teria dito o ladrão na cruz, morto ao lado de Cristo depois de sua salvação, se continuasse vivo entre as pessoas sobre seus instintos pecaminosos. Ele os declarou na cruz, lá em Lucas 23, 40, 41. Talvez ele dissesse, por exemplo, que seu desejo de se apoderar do alheio, meu instinto mau, foi a causa do sofrimento do meu Senhor e Rei, que nenhum mal praticou. Portanto, quem morreu para me dar o céu é digno de receber o meu esforço para não praticar outro pecado contra ele. Todos temos, apesar da salvação, o corpo do pecado. Não materialmente como pretendem os teósofos, ou seja, a base do ocultismo e do karma e reencarnação para a evolução da vida. Este corpo do pecado vem do pecado original e se compraz dos prazeres movidos pela ambição e orgulho. Ou seja, sua ocupação principal é se deliciar nos prazeres mundanos. O eu de cada ser humano pede prazeres, alegrias, poder, sensualidade, emoções brutais, e sobre tudo isto está sempre o dinheiro.
muito dinheiro, porque é com ele que se podem atender os anelos do interior humano, tirano. Ainda assim, muitos pobres praticam muitas coisas realmente pecaminosas. O mundo está como... Por quê? Porque cada um se apostata de Deus e se entroniza com o seu eu. A própria igreja atual já não canta mais para a glória de Deus, mas canta para o seu próprio eu. Diz estar cultuando a Deus, porém satisfazendo a vontade do eu e não a de Deus. Porém a palavra de Deus o destrona. Alguns cristãos têm alcançado como ele. Eu gostaria de ser um deles. Podemos imaginar o grande apóstolo conversando com o velho homem, dizendo-lhe: que queres, Saulo de Tarso? Pretendes glória humana ou mundana? Terás a humilhação e afronta, um nome ilustre terá. Ou seja, o nome de Nazareno Jesus, porém os apóstatas e hereges te farão sofrer. Quiseste, Saulo, um assento no sinédrio? Uma soldadesca e uma espada, ambicionando muito poder? No entanto, terás uma alegria no teu sofrimento. Por todas as igrejas ordenarás, porém suplicando e exortando com lágrimas. Assim é que o apóstolo Paulo foi levado a tratar o seu eu, pecador, que não precisamente o corpo físico, porém ele jamais caiu no erro dos ascetas. O vemos cuidando do corpo. Quando na abundância, na humilhação, ele foi abençoado, Filipenses 4:2. Quando era possível se livrar dos açoites, foi abençoado, Atos 22, 24 e 25. Preservando-se do frio, segundo Timóteo 4:13. Por quê? Sabe que o corpo é templo de Deus, é instrumento precioso para levar a cabo a sua grande obra. O eu moral, que crucifica, trata de reduzi-lo a total impotência, foi morrendo. Mas um segundo ponto da gratidão é Cristo na alma. Paulo não se desproveu do seu eu para que o trono ficasse vazio. Ele seria insensato. Ainda que a doutrina da teosofia e seus novos apóstolos do budismo tratam que o ser humano deixa a desejar, dizem que é o secreto da perfeição. Não. Entendo que se o ser humano que deixa de desejar está morto, o cristianismo vai muito, mas muito além disso, ensinando não deixar de desejar, mas desejar segundo Cristo e seus mandamentos. E aí ele vai anulando os desejos da carne, vai lutando contra ela. Cristo foi para Paulo não somente um Salvador ressuscitado e glorificado que está à destra do Pai, mas uma realidade interna, o companheiro de vida, o diretor de sua conduta. Ele que antes esteve na cruz por Paulo, está agora no trono de sua alma. O seu eu que antes esteve no trono, está agora crucificado na cruz. Sofrendo constante contradição de não poder fazer o que fazia, o que queria, por ser um novo Paulo, de acordo com seu propósito, caráter, de modo de ser. As coisas que eu quero fazer não consigo, mas as que eu não quero eu faço. De vez em quando era derrotado pela carne, mas voltava imediatamente para os braços de Cristo. O senhorio de Cristo veio para ele não como uma simples teoria ou um ideal desejável, mas um fato real. Terceiro ponto da gratidão: o que é Cristo para nós? É importante? A vida superior, a entrada e domínio de Cristo na alma, a eleva inevitavelmente para uma vida superior.
A ela se refere o apóstolo na conhecida passagem de Colossenses 3. Se haveis ressuscitados com Cristo, equivale dizer, se haveis cedido ao mando e sujeitado o velho homem, deixando-o impotente com aquele sublime esforço de vossa santificação por Cristo, continue confessando-o, se realmente ele está em vossas vidas. Busque as coisas de cima, não as da terra. As da terra normalmente nos leva à exaltação do eu, ao pecado. Notemos isto, está na condicional. Logo indica que muitas profissões de fé não são verdadeiras ressurreição espiritual. Devemos, portanto, examinarmos a nós mesmos, pois seria muito triste nos enganarmos a nós mesmos sobre o assunto tão importante. O certo é, se temos prazer nas coisas espirituais, se o pecado nos ofende, se amamos a Deus e temos o desejo de agradá-lo, se nos alegramos com a salvação e temos a evidência de que somos ressuscitados com Cristo, então estamos crucificados com Cristo, pois o eu carnal não quer estas coisas. Mas elas são sufocadas quando o Cristo é o Senhor de nossas vidas. Não basta termos a vida, para tanto a vida física como a vida espiritual deve ser cultivada e intensivada na busca das coisas de cima. Olhando e orando para o alto, deixando que o mesmo Espírito de Cristo nos eleve para uma vida superior. Não estou falando superior às demais pessoas, mas estou falando superior no sentido espiritual, superior ao nosso eu. O Cristo que está sentado, vivendo à direita de Deus, vive em mim? Vive, parece uma condição, isto é. E isto tem incomodado os que se dizem ateus, e os materialistas, e os filósofos, e os doutrinadores de gêneros, e muitos outros. Eles lutam com armas ferrenhas contra isso. Porém, aqueles que compreendem e sentem Cristo em seu ser, ressuscitou de fato e está com Cristo na presença do Pai. Lemos uma história de que certo avião, que foi guiado por meio de um rádio, mesmo tendo seus pilotos na cabine de comando, os pilotos se abstiveram de comandar ou manejar qualquer um dos seus instrumentos de comando, sendo apenas observadores das manobras que desde a torre distante operava o seu superior. Que pode dizer-se que ainda que o comandante estivesse ausente no avião, se achava presente na cabine, dominando-o à vontade e os levou para um pouso seguro e com vida. Dominou a torre. O certo é que nenhum crente que tem o comando total de Cristo em sua vida tem segurança. Crê realmente que em todas as circunstâncias estão seguros sob o comando do Salvador. Muitos têm se agarrado ao mundo de muitos chamados cristãos que se dizem ressuscitados, deixado o velho homem, sem interesse pelas misérias e passatempos da terra. Tem a capacidade de olhar para o alto, em vez por outra se elevam os seus corações com alegria, sendo motivo de um grande culto ou uma meditação espiritual. Contudo, não evidenciam a nova vida, não tem Cristo no controle, e seus corações e desejos, de um modo permanente, são volúveis. Não pode dizer, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tenho uma pobre vida espiritual. Concluindo, eu diria que a gratidão nos conscientiza.
Quando Cristo, que é a vida eterna de todos os salvos, se manifestar em sua volta, os salvos serão manifestados com ele em glória. Este é o Cristo, ausente, porém presente por seu Espírito. Porém, naquele dia, ele voltará para a sentença final. E cada um de nós, todos, o mundo todo, todos, cada um será julgado segundo as suas próprias obras. Devemos, portanto, viver como se hoje fosse o último dia de nossas vidas e que Cristo já está nas nuvens nos aguardando subir. Manifestados com ele em glória não quer dizer somente elevados para uma vida superior, mas tornar-se um só corpo com ele no novo céu e na nova terra, como devemos fazer aqui na terra. Tendo derrotado todos os principados e potestades no céu e na terra, conforme Efésios 3:10, Cristo é o vitorioso e nós somos vitoriosos com ele. Quanto mais matamos o nosso eu, concernente aos desejos impuros, quanto mais temos nossa alma sob a sujeição de Cristo e quanto mais nos elevamos para uma vida superior, tanto mais felizes somos e muito menos preocupados seremos com a vida na face da terra, pois a confiança enche o nosso ser. Tomemos, por exemplo, Jó e muitos outros santos cujas virtudes a eternidade nos revelará. Que a nova vida em Cristo, em nossas almas, seja uma realidade cada dia mais eficiente e poderosa. Esta é a conclusão que eu chego. Eu não merecia aquela homenagem, porque tudo que eu trabalhei naquela igreja foi pelo poder operador e eficaz de Cristo, por meio do seu Espírito. O Diomar ali nada mais era do meu pecador ressuscitado. Só isso. Creio que cada um de nós deveria meditar bem nisso. Deus abençoe a todos.